Esta é a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho do diretor, da diretora de escola. E estão aqui para isso o Edson dos Santos Júnior, que é graduado em Ciências Biológicas pela PUC de São Paulo e em Pedagogia pela Universidade Bandeirantes de São Paulo. É diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Maria Berenice dos Santos. É mestre em Psicologia da Educação pela PUC também. Também é professor de Educação Básica na rede estadual. Junto com isso, também é psicodramatista. E a Marina Muniz Nunes, também conhecida como Ina, ou muito mais conhecida como Ina, é graduada em Psicologia e em Pedagogia pela USP. É diretora do Ensino Médio do Colégio Santa Cruz de São Paulo. É mestre e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Também é pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. Eu agradeço a presença de vocês. E como sempre, em nossos programas, vamos iniciar com uma situação inusitada, uma situação engraçada, até que revele um pouco alguma coisa da profissão. Sim. Posso iniciar? Claro. Eu queria trazer 3 episódios assim, bem da escola, que aconteceram na escola. Um momento da minha carreira profissional, eu era assistente de direção de escola, e eu percorria a escola em alguns espaços, andava e parei, tive um insight, né? E pensei assim, meu olhar não deve se acostumar com o cotidiano. Eu tenho que olhar para esse espaço e pensar sempre nas possibilidades, no que o espaço traz para a reflexão do profissional, do gestor de escola, né? E também pensei numa outra situação, quando cheguei nessa escola onde sou diretor, o acolhimento que eu tive dos professores, a recepção dos professores. Isso foi fundamental, porque é uma coisa que eu acredito, a questão da importância das relações interpessoais, de um clima favorável para que o trabalho educacional aconteça. E um episódio que aconteceu essa semana, onde a gente discutia e conversava muito sobre a gestão democrática. Momentos de tensão, momentos de alegria, descontração, mas onde a pauta de uma gestão democrática deve estar presente sempre nas discussões, em horários de estudo, sempre presente no ambiente escolar. Gostaria de contar alguma coisa? Bom, acho que vou trazer uma situação que eu acho que foi inusitada logo no começo quando eu assumi a direção do ensino médio. E acho que a escola tem essa coisa desafiadora de estar sempre sendo pautado pelo cotidiano escolar, né? Não é a gente que traz a pauta sempre. E um dos desafios que eu enfrentei logo de cara assim, foi com o Grêmio da escola, né? A gente sempre tem um Grêmio muito atuante lá. E teve um movimento ali de mudança do desenho político da chapa do Grêmio. Então ganhou uma chapa que se organizava de maneira horizontal. Então eles não tinham representantes, eles não tinham nada, né? A partir do momento que eles foram eleitos, a chapa já se desfez, porque todos eram então o Grêmio, cada um teria sua representação, e a gente tinha uma prática ali na escola de receber sempre a chapa eleita na sala de direção, com o primeiro contato, para combinar como seria os nossos encontros, né? Para ver como as coisas iriam funcionar dali para frente, as propostas que eles iam trazer. E aí, fizemos o convite e eles disseram que não tinha como fazer isso porque eles não tinham representantes. Então, eles não podiam participar de uma reunião na sala da direção, já que eles não tinham representantes. Eu falei, como é que... Bom, então, vamos fazer. Vamos nós numa reunião do Grêmio, né? E aí chegamos lá e combinamos com eles, então nós vamos na reunião de vocês para a gente fazer um primeiro contato formal e combinar as bases do que vai ser o nosso trabalho e tal. Não, tudo bem. Daí fomos no dia que era a reunião deles, que eles fazem o horário do almoço, e levamos um bolo, né,
para celebrar então a nova chapa, o novo desenho de chapa, o novo sistema político que eles estavam implantando e tal. E fomos acusados de estar querendo comprá-los com o bolo, que como assim? Então, isso já coloca um pouco os desafios que a gente tem numa gestão de escola, que além de pensar no planejamento, no currículo, na formação do professor, na articulação, nas mediações, a gente também é confrontado o tempo todo com as coisas do cotidiano, e aí tivemos que nos haver com isso, estabelecer as bases de contato com o grupo, e no fim as coisas rolaram, né? Eu acho que você já começou a colocar, mas a gente podia esmiuçar mais, quer dizer, qual é o trabalho de um diretor de escola? É igual, só para provocar um pouco, a de um diretor de uma empresa, de uma indústria, de um banco, ou de uma agência, ou tem especificidades, né? Até de um diretor de cinema, especificidades na educação? Eu penso, Silvio, que o diretor de escola ele tem algumas atribuições necessárias em relação às prestações de conta, a apresentar as prestações de conta, apresentar ao conselho de escola, à APM, né? E discutir quais aspectos e quais lugares precisam ter investimentos, mas ele precisa também trabalhar com a questão pedagógica, né? Então, quando o diretor ele precisa acompanhar a elaboração de um projeto político pedagógico, ele precisa olhar, como você falou, a questão do currículo, perceber a questão curricular, ele precisa também acompanhar a elaboração, implantação de um regimento escolar. Então eu penso que um diretor de escola ele tem várias funções e várias atribuições. Ele não fica restrito a uma administração burocrática, aquela administração apenas de recursos financeiros, mas ele precisa olhar para o pedagógico e nisso tudo trabalhar em equipe. Eu acho que é uma questão importantíssima para o diretor de escola, né? Trabalhar com seu assistente de direção, discutir sempre, conversar com o coordenador pedagógico para assim juntos pensarem essa direção numa perspectiva democrática, onde todos possam ser ouvidos, ter voz e reconhecidos, à medida que as decisões vão sendo tomadas coletivamente. Gosto da sua resposta. Acho que o cerne do trabalho de um diretor é pedagógico e, nesse sentido, ele se diferencia de outras direções. Acho que eu trabalho numa escola particular, é uma empresa também, as escolas particulares não deixam de ser empresas também, mas com características muito próprias. Acho muito difícil associar a função de um diretor de uma multinacional com um diretor de escola, porque o objeto que se trabalha é de natureza muito diferente, né? O nosso objeto de trabalho é formado por muitas mãos, por muitos anos, não tem jeito, né, de ser equipe. Então, acho que o cerne do trabalho é com as pessoas, é no pedagógico, é no planejamento, é com as equipes. Acho que a sua resposta me contempla bastante. Mas não tem um coordenador pedagógico, que nós já entrevistamos aqui, que tenha a responsabilidade de cuidar do pedagógico? Eu acho que a responsabilidade do pedagógico é de todos, é de todos, também do diretor, no sentido de observar essa organização e discutir também com uma coisa importante, que são as políticas públicas. Pensar, observar as políticas públicas, discutir com essas políticas públicas e perceber como elas se espraiam no pedagógico também, né? Também é importante destacar, Silvio, a importância do diretor, da equipe gestora, com as questões de deficiência também, né? Da deficiência dos estudantes, né? Então, pensar nessas questões para que haja um ambiente inclusivo para estes alunos e que é dessa maneira que a educação é feita, né? Então, as questões da inclusão têm que ser pensadas, valorizadas, e nisso o coordenador pedagógico, o diretor de escola e o supervisor escolar são profissionais importantes para pensar essa escola. Eu acho que eu vejo diferenças claras. Eu acho que é a mesma equipe de trabalho, então, em alguns momentos,
diretor e coordenador pedagógico estão debruçados sobre uma mesma tarefa, e se a gente estiver falando de currículo ou de interfaces com professores, o coordenador é o que vai à frente, mas o trabalho é conjunto, estão os dois debruçados e a equipe precisa ter mais de um pensando. E acho que a função do diretor, no que se ela se diferencia, dentro do pedagógico, que ela se diferencia do coordenador pedagógico, primeiro assim, ele tem que ser o provocador, porque o coordenador pedagógico é o que está tocando a rotina, o dia a dia, está ali com os professores, com os alunos, e alguém tem que primeiro dar o respaldo para isso, então, portanto, saber o que está acontecendo e ratificando as decisões tomadas, mas também tem que ser aquele que vai provocar um pouco. Mas e as inovações? O que a gente pode trazer de novo? De onde vem isto aqui? Como é que a gente pode cuidar disto aqui que a gente deixou dormindo durante um tempo? Então, ele também tem essa função de ir provocando para que o cotidiano, porque o cotidiano de uma escola é muito intenso, ele toma muito conta. Então, você tem que ter alguém que está um passinho de outro lugar, que possa provocar para que o cotidiano não reine sempre, você tenha outras entradas dentro dos aspectos pedagógicos. E o diretor também se relaciona com os alunos? Vou justificar essa pergunta. A imagem, o estereótipo que se tem, que um diretor é uma pessoa mais afastada, né? Os alunos veem mais como um burocrata, estou pegando o estereótipo. E o que pune, né? Quando acontece uma falta qualquer, é o responsável pela punição. Se vai suspender, se vai dar uma bronca, se vai... Bronca, né, entre aspas, não é pedagógica a palavra bronca. Enfim, como é que vocês veem isso na relação com o aluno? Sim. Eu acredito que um diretor de gabinete hoje não consegue dirigir nada, né? Um diretor que fica preso à sua sala, apenas assinando documentos e colocando as questões burocráticas, não acontece, não dá. Eu acho importante o diretor presente no cotidiano escolar. Não é possível sempre estar presente nos intervalos, né? Fazer entradas, saídas, mas é importante estar presente com o aluno, que o aluno te reconheça. Algo fundamental, Silvio, é quando o aluno sabe aquele é o diretor, ela é a diretora da escola, porque essa proximidade permite diálogo. Então o menino pode reclamar da merenda que não está boa, o menino pode elogiar aquilo que foi bem feito, né? Então eu penso assim, esse diretor precisa estar presente no cotidiano escolar, junto ao aluno e também um elemento importante, Silvio, junto à comunidade escolar. A comunidade escolar, quando me refiro, são os professores, são os funcionários, são os gestores, mas a família desse estudante, né? Pensar nessa comunidade escolar e valorizar a família do aluno, né? Estabelecer diálogos. E nessa família, nesse diálogo, há momentos importantes onde você precisa estar com um coordenador pedagógico para dar devolutivas acerca das questões pedagógicas, acerca de questões disciplinares, né? Mas estar presente. Eu acho que hoje não dá, Silvio, para um diretor escolar ser um diretor apenas de gabinete. Ele precisa conhecer a escola dele, ele precisa viver a escola que ele dirige. Acho que é isso mesmo. Mas ele não pune? Não é ele que pune? Também. Também? Entre as atribuições, em parte, né? Você tem outros que também... Acho que tem um tanto que é o professor que cuida das questões disciplinares e o professor tem que poder cuidar de um tanto. Tem o tanto que é coordenação ou orientação e tem uma parte que é do diretor também. E a gente pode chamar de punição, ou a gente pode chamar de limite, ou a gente pode chamar de situações em que o coletivo acaba sendo importante de ser marcado para o sujeito. Você tem várias formas de lidar com isso que são as punições ou os castigos escolares. Eu não sei se é sempre punição, né? Mas muitas vezes são essas situações em que você faz marcas de que alguém está ultrapassando os limites institucionais. Acho que faz parte das tarefas e atribuições do diretor. Um diretor que fique só nisso, ele tende a ter uma representação ruim na escola e provavelmente uma percepção ruim da escola, né? Então, se você quiser ficar só nesse lugar, é possível, mas
não é interessante, não é produtivo e não é gostoso. Então, eu faço um esforço muito grande, e aí é possível, especificamente com alunos, acho que você tem toda a razão, pais, professores, funcionários, mas especificamente com aluno, um esforço muito grande é de conhecê-los. Então, de ter a entrada deles, que eles possam procurar, que tenham esta liberdade de um contato direto também, mas crio situações de entrada em sala de aula, seja para assistir aulas de outros professores e que você vê os alunos funcionando e eles te veem lá, e isto cria também uma possibilidade de contato, como buscar temas em que a própria direção entre numa situação de aula para promover conversa e discussões com os alunos. Isso faz com que você crie uma possibilidade de contato com eles que eu acho fundamental, até para que as suas situações de colocar limite sejam mais legítimas para os próprios alunos. Interessante. Vamos falar um pouco da formação. Como se chega a esta função de direção de uma escola? Quando a gente pensa em escolas públicas, talvez era uma diferença, e em escolas municipais, né, de São Paulo, o diretor ele tem uma carreira, né? Então o profissional da educação ele assume como um professor na rede municipal. E qualquer disciplina ou de qualquer disciplina, à medida que ele tem um currículo, uma formação que ele possa prestar um concurso e acessar um cargo, né, para diretor, assumir um cargo para coordenador, para professor de escola. Ele precisa cumprir 3 anos no magistério e após esse período ele pode acessar, havendo concursos públicos, o cargo de coordenação pedagógica, ou o cargo de diretor, ou o cargo de supervisor escolar. Sabe, Silvio, eu entendo, essa é uma possibilidade muito interessante, porque à medida que você vivencia a carreira de professor, depois você pode ser um coordenador. Eu fui coordenador pedagógico também. E agora, como diretor de escola, você vai ampliando o seu repertório e percebendo nuances que são importantes no cargo de diretor de escola. Porque a gente acessa, né, o nosso repertório como professor, a gente acessa o nosso repertório como coordenador pedagógico para fazer uma função, um trabalho ali no cotidiano da escola que possa atender. A pergunta é, além de ser um professor, no seu caso você começou como professor de biologia. Professor de ciências, na rede municipal. Tá, na rede municipal, no fundo Fundamental 2, no ciclo 2. É necessário fazer pedagogia, uma complementação? Sim, é importante fazer pedagogia. É importante ou necessário fazer pedagogia. Mas se você não tiver feito uma pedagogia e for um mestre ou um doutor em educação, essa titulação te dá direito a concorrer a este concurso e acessar o cargo de diretor de escola. Perfeito. E na escola particular ou na sua escola particular? Nas escolas particulares é um pouco diferente. Em geral, é a vivência de educação que habilita... Você não tem um curso para ser diretor, né? Então, em geral, o curso de educação, seja pedagogia ou os mestrados doutorados, facilitam. Mas numa escola particular, isso não é pré-requisito. O que vocês acham do mercado de trabalho para diretores de escola? Eles abundam, quer dizer, é um mercado favorável? Até vamos pegar um pouco o salário. Os salários, eu sei que há diferenças, então, o público e o privado são razoáveis? Como é que... Ou entram também no bojo da desvalorização da educação, né, do desprestígio hoje que se vive? Na área pública, na área municipal, eu percebo que o campo de trabalho está muito atrelado também aos concursos públicos, né? À medida que acontecem os concursos públicos, as pessoas se inscrevem e elas acessam os cargos e esses cargos vão sendo preenchidos e as pessoas apresentam e desenvolvem sua carreira. Claro, porque tem pessoas que se aposentam, sim, pessoas que se afastam por qualquer motivo, sim, é necessário. E há também outra possibilidade. No caso de uma aposentadoria, por exemplo, o cargo de uma escola pode estar vago. E aí se faz uma inscrição para que algum profissional interessado em ser diretor daquela unidade escolar se candidate e aí se submete ao conselho de escola e esse conselho de escola aprova ou não este candidato. No caso de uma aprovação,
o candidato já começa a iniciar o trabalho como diretor de escola. Com relação ao salário... Mas ele tem que fazer o concurso depois? Ou não, já tem o cargo? Não, mas aí ele tem a pedagogia, ele tem um pré-requisito necessário, né? E naquele momento ele é um diretor designado. Designado, Né? certo. Então, no caso das remoções que acontecem anualmente, se um profissional efetivo for para aquela escola onde está um diretor designado, esse diretor designado tem cessado o seu trabalho como diretor ali. Perfeito. E aí o efetivo assume. Seria, podia chamar um diretor substituto. Eu prefiro... sei que o termo não é esse oficial. Eu prefiro designado, porque eu acho que o designado é o que a gente usa atualmente, assim. É diferente de concursado. Isso, é diferente de concursado. Os salários, a gente sempre tem uma luta muito grande na educação, né? Então é uma questão que sempre precisa estar na agenda, na pauta política, na pauta social, na nossa pauta de reivindicações. Então eu acho que sempre é algo necessário sempre pensar. Como você vê isso na escola particular? A escola particular na verdade, é muito diverso o universo das escolas particulares, né? A maior parte das escolas particulares são escolas particulares pequenas e, de um modo geral, o cargo de direção ele não é um cargo que tem uma rotatividade muito grande, ele é um cargo mais estável. Portanto, embora você tenha muitas escolas, ele não é que está sempre aberto, sempre você tem a vaga de diretor. Sei. Né? Ele é um cargo de uma estabilidade maior e que, em geral, nas escolas particulares, claro que contrata-se diretor de outras escolas, mas tem uma certa cultura de ser uma progressão de carreira. Né? De dentro da escola você vai cultivando e formando pessoas ali dentro. Então, esse também é um jeito de acender essa vaga. Às vezes não é uma vaga aberta e colocada como uma vaga de mercado. Você não vai procurar um profissional no mercado. Você cultiva dentro do seu ambiente pessoas que possam assumir. Então, é uma profissão que, nesse sentido, tem características... É uma ocupação com características específicas, né? E com relação ao salário, a variedade na escola particular é muito ampla, né? Porque vai depender muito da realidade, da onde essa escola está inserida, do porte que ela tem, do tamanho dela, qual a clientela que ela atende. Então, você vai ter também uma diversidade muito grande, claro que sempre dentro deste range do que é educação no Brasil, né? Temos que pensar. No estado de São Paulo, são 6 mil, um pouco mais de 6 mil escolas de ensino fundamental e médio. No municipal, mais de 600. Entre 500 e 600, eu não tenho o número correto. 500 e 600. Escolas particulares agora de São Paulo, 1.200, 1.500. Não sei também. Na cidade Quer dizer, você tem um número grande. Agora, temos que pensar bastante. Quantos professores tem na rede estadual? Sim. Alguns milhares, né? Na rede pública particular também. Então, está tudo, quer dizer, se é ascensão, temos que falar nessa relação, né? Não é? Sim. E vamos pegar uma questão. E a relação desse diretor com os pais dos alunos? Existe? É previsto isso? Você chamou de comunidade, não sei se comunidade escolar, com os pais. Quando diz comunidade escolar, eu nesse conceito, eu acolhi os pais, os professores, os alunos, os funcionários. A relação com os pais tem que ser intensa e próxima, né? Uma relação onde o diretor vai falar também de questões pedagógicas, mas questões relacionadas às questões disciplinares também. Mas quando a gente aproxima e chama a família para ocupar colegiados como a Associação de Pais e Mestres, né? Ou o Conselho de Escola, você amplia a relação com os pais porque eles se aproximam, inclusive, de decisões importantes. Decisões de compra, decisões de investimento e olhares para essa questão. Então, você aproxima os pais do universo escolar de uma maneira ampla. Então é importante sim, porque inicialmente, no início do programa, eu falei da relação favorável à educação, um ambiente favorável à educação. E também se cria um ambiente favorável à aprendizagem, ao trabalho, com a aproximação da família, né, e na discussão de elementos importantes para o trabalho. Vocês falaram que
Eu acho que isso é importante marcar. Vocês acreditam na gestão democrática, que é a forma de melhorar a educação no Brasil, é a gestão democrática das escolas? Bom, eu acho que aí a minha realidade é bastante diversa, né? Claro. Eu tenho uma simpatia muito grande pela gestão democrática. Acho que, especialmente no universo das escolas públicas, a participação dos pais tem se mostrado muito contributiva, no sentido até do funcionamento das relações todas da escola. A escola particular traz especificidades para isso também. Ela é menos democrática do que a escola pública, já por si só, ela é particular, né? Ela já é em si menos democrática e ela comporta menos este tipo de gestão. Ela traz uma relação um pouco diferente com a comunidade. A gente está sempre muito disponível, acho que as relações de confiança precisam ser muito bem estabelecidas, muito bem acordadas, mas os espaços que os pais ocupam ou que lhes é dado ocupar é bastante diverso, né? Então, acho que o Edson pode falar melhor do que eu com relação a isso. Acho que é potente, mas não tenho a propriedade. Eu acho assim, que a gestão democrática é um dos aspectos para a construção de uma realidade educacional e para a vivência da realidade educacional de uma maneira integral, né? Então, ela é um dos aspectos fortes para que a educação seja realizada de uma maneira potente, como você disse. Você que disse da maneira potente. E eu acho que é um dos elementos, mas são muitos, Silvio, são muitos. E aí a vivência do cotidiano escolar também vai te indicando. As políticas públicas também vão indicando, né? E à medida que um diretor de escola, ele não se afasta da formação continuada, ele permanece em estudo, né? No mestrado, num doutorado, num curso de especialização, ele também amplia mais essa possibilidade, porque ele leva para a escola elementos para discussão nos horários de estudo coletivo, né? Nos processos todos que acontecem no cotidiano escolar. Mas eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.